Fala pessoal, tudo jóia? Daniel aqui. Hoje a gente vai falar do BCFF, o fundo ali do Primo Rico, né? Que o pessoal brinca que ele fala muito sobre ele, né? E é um fundo realmente muito importante, né? Da indústria de fundos aí, é o mais famoso com certeza. Então bora ver aí o que está acontecendo, não é? Uma grande mudança, inclusive. E são muitos cotistas, né? Então eu acho que é super relevante mesmo para a gente estudar aqui o que está acontecendo, porque é um movimento grande, né? Então bora lá. Não tem taxa de performance positivo, né? Taxa de gestão de 1,10 e taxa de administração 0,15%. Não é barato, né? Não é barato não, mas não tendo taxa de performance já é algo positivo, não é? O problema desse fundo é outro, né? Esse fundo ali, ele continuamente não baixa o IFIX, então não faz muito sentido ter ele na carteira, na minha opinião. Rendimento aí de 0,07. Valor de mercado já é super relevante, né? 1,7 bi, com a cota aí a 8,69, valor patrimonial aí de 1,9 bi, descontado, né? Bem descontado aí, com valor patrimonial de 9,15 por cota, 9,5 por cota, perdão. Não é um rendimento aí de 7 centavos, com dividend yield anualizado, lembrando que o anualizado é quando você multiplica por 12, né? 9,67%, que é baixo, né? Assim, investidores aí, é muita gente, né? 356 mil investidores, especialmente ele quem está começando, né? Normalmente vê esses grandes influenciadores e acaba realmente sendo influenciado a entrar nesse fundo, né? Porque é um fundo muito grande, enfim. De fato, ele é diversificado. O problema dele é esse, né? Ele não tem performance. 73 FIIs estão bem diversificados e 15 CRIs, né? Liquidez diária de quase 3 milhões, estão super tranquilo. Um portfólio alocado de 97%, então pouco encaixa, né? E o retorno de 12 meses aí de 13,1%, né? Quem pegou fundos bem descontados, isso que eu falo, né? Assim, fundo de fundos eu não gosto muito, mas quando você pega ele bem descontado, ele pode ser bastante interessante, né? Em junho, o BCFF pagou 7 centavos aos seus investidores, que representa em yield de 9,67. No mês de junho, o presente ambiente de instabilidade fiscal trouxe ajustes nas projeções de inflação, bem como uma sensível desvalorização do real, verdade, que apresentou no mês uma queda acumulada aí de ordem de 5,3%. E a elevação da expectativa de inflação dificulta o cenário para uma eventual redução de taxa de juros, é verdade, né? A gente achava que ia cair abaixo dos dois dígitos aí, mas muito provavelmente não, vai ficar ali acima de 10% ao ano. No ambiente externo, o índice de preço do consumidor norte-americano vem sinalizando sinais de melhora, o que gera no mercado expectativas quanto ao início do ciclo de flexibilização monetária. No segundo semestre, lá os juros estão altos para eles, né? Aqui no Brasil, o que para eles é uma loucura, tá de juros ali, para a gente seria muito tranquilo, né? E aqui a gente já falou, né? Taxa de juros aí acima de dois dígitos. Seção do investidor, Price to Book e FFO. Vamos lá. Preço sobre valor patrimonial tem esse desconto, né? E o FFO é é porque esses termos em inglês é foda, né? Mas assim, vou tentar explicar de uma forma mais simples. Vamos supor que o fundo não fizesse nenhum movimento de trade ali dentro, né? De troca, de ganho de um capital a mais. Ou seja, só o fundo só percorresse ali o seu caminho. O FFO seria isso, né? Assim, que é o chamado Funds from Operation, que é aquele ganho ali sem, ou seja, o que vai dar o retorno para o cotista sem ele fazer giro de portfólio, né? Apesar da modesta performance do IFIX, o BCFF tem aproveitado oportunidades para realizar operações com ganho de capital. Temos apresentado no relatório o aumento de precisidade do FFO, seu resultado recorrente na distribuição mensal do fundo, impulsionado pela melhora da distribuição dos FIIs da carteira e movimentações estratégicas. Nos últimos semestres, a FFO tem esperado o patamar de distribuição, aumentando a segurança para os investidores. Dito isso, estamos muito confortáveis com o patamar de distribuição atual, tendo em vista o momento de maior complexidade do mercado com a abertura de curva de juros e deterioramento do cenário interno. Né? E aqui eles até colocam aqui embaixo, nas pequenas letras, né? Funds from Operation é uma métrica utilizada para analisar o desempenho de FII. O valor do FFO compreende o resultado operacional líquido do portfólio do fundo, ou seja, qual seria o rendimento teórico no mês sem os resultados com as negociações de cotas no mercado secundário com ganho de capital. Né? Então é basicamente isso, e o price to book a gente já explicou também, beleza? Seção do investidor, a análise das principais posições do BCFF, né, que ele fala aqui, CANIP, IRIM, BDCI.
BTHI, case de destaque do BCFF, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco também. PTLT, EZTB, REP, BPML, CRI, Martin Brauer, né? Ele pega aqui os principais pontos. Nada contra particularmente nenhum deles, né? Assim, de muito negativo. Alguns até muito bons, né? Eu gosto muito do BTCI, Canip, né? Mas o interessante desse fundo é que ele é bem diversificado, tá? Bem diversificado aí. Então isso é muito interessante. Questão do investidor, 49% de FIIs de CRI e CRI, né? Então esse é um fundo que ele ficou mais na retranca ali, mais defensivo, que eu acho um movimento ok, né? Assim, um movimento que faz sentido no cenário atual. 22% lados corporativos, 11% de contratos atípicos, né? Aí eles colocam outros aqui, mas é um fundo que está na retranca, né? Basicamente é isso, né? É um fundo ali que a estratégia dele, então, talvez não seria tanto alocar em tanto de longo prazo. Tem um percentual aqui relevante, né? 22% de lados corporativos, que talvez deu ganho de capital ali no longo prazo, mas eles estão ali mais defensivos, o que eu faria a mesma coisa se eu fosse gestor, né? No final das contas. Em junho de 2024, o BCFF divulgou aos seus cotistas ali 7 centavos por cota, dividend yield de 9,6, a gente já falou sobre isso. Nesse mês, dada a resiliência da carteira, teve um comportamento muito similar ao mês anterior, permitindo a manutenção do patamar de resultados de maneira muito confortável. O portfólio relacionado à CRI, do BCFF, representa cerca de 49% do seu patrimônio e faz parte da estratégia de trazer resiliência do fundo de proteção ao investidor em períodos de maior volatilidade, exatamente o que eu falei, né? Aí que ele mostra, né? Inclusive, como eu disse, né? Por exemplo, o BTCI, eu gosto do BTCI, né? A maior posição do fundo, quase 10%. Aí tem alguns fundos interessantes, BTLG. Uma coisa que é, na minha opinião, complicada, né? Mas a gente vê muito isso no fundo de fundos, né? A posição de fundos nos fundos da própria casa, né? Isso me incomoda muito. Não que necessariamente os fundos sejam ruins, acabei de falar isso. Mas é mais a questão de, pô, será que realmente não tem fundo nenhum melhor no mercado, né? Tem que ser os fundos da própria casa, assim. Então, assim, a gente sabe que tem esse conflito de interesses aí, né? Ou pelo menos potenciais conflitos de interesse, né? Liquidez, tranquilo. Esse é um fundo que ele não performa tão bem no longo prazo, então eu não gosto dele. Ele coloca aqui os receitas e agora sim a gente vai aqui para o tópico do vídeo, né? O tópico principal do vídeo, que é a questão aí da Assembleia Geral Extraordinária, né? Eita, deu uma travada aqui. Vamos lá. Em junho de 2010, Brazilian Capital, posteriormente incorporada ao BTG Pactual, trazia ao mercado BTG Pactual fundo de fundos imobiliários, super antigo, né? Primeiro fundo FII de FOF da nossa indústria, o fundo que nesse ano completa 14 anos de uma história de inovações, pioneirismo e premiações. Manteve durante toda sua trajetória a mesma essência da liderança da gestão, se consolida hoje não somente por ter sido o precursor, mas ainda por ser o maior em setor de patrimônio, em quantidade de investidores, bem como FOF de maior liquidez entre seus pares. Tudo verdade, né? Super importante aí na indústria. O espírito por trás dessa tese nunca mudou, e o que sempre nos moveu foi a busca pela melhor extração de valor no mercado imobiliário de capitais para o nosso investidor, com grande foco na tese fundamentalista e na segurança para o cotista. Com o passar dos anos, o mercado foi se aperfeiçoando e com ele novas estruturas e políticas de investimento mais modernas foram surgindo, concordo 100%, permitindo mandatos mais versáteis na gestão dos FII. E assim, mais recentemente, temos visto os FOFs disputarem espaço numa difícil concorrência com os FIIs hedge fund, que é essa evolução que eles estão falando, né? Ou FII multi-estratégico que surgiu nos últimos anos. Ou seja, você pode fazer basicamente qualquer coisa, desde que seja ligado ali no mercado imobiliário, né? Nessa linha, o BTG Pactual criou no último ano o hedge fund, né? BTHF, sob a mesma estrutura de gestão que o BCFF, com um mandato mais versátil e moderno que o último. Ambos BCFF e BTHF coexistem hoje muito bem, dividend cheques otimizam o tempo da gestão. No entanto, ainda assim percebemos muitas sinergias e virtudes subaproveitadas, ao que, para um mercado de grande concorrência, não pode ser negligenciado. Olha, a minha opinião sobre esse, antes da gente entrar nos detalhes aqui sobre esse movimento, é um movimento que faz sentido e que vai acontecer cada vez mais, né? Os fundos vão ficar cada vez maiores, os fundos que tiverem certa sinergia, que a gestão achar que faz é interessante você juntar a mesma equipe, vai acontecer isso, é natural, tá? Isso aí é a coisa mais natural. O atual momento de instabilidade fiscal vem trazendo incertezas que resultam em uma janela de maior volatilidade dos juros altos por mais tempo. Isso aqui, ok, né?
Assim, após uma análise profunda do mercado sobre o cenário econômico atual, nossa equipe de gestão está convencida da união dos dois fundos proporcionar a condição para a extração do que há de melhor em cada um deles. Gente, um fundo hedge, né, uma estratégia que nós estão falando, não tem desculpa para o gestor, tá? Ele vai ter que fazer acontecer, né? Porque não tem mais mas cenário de juros, sei lá o que. Cara, você pode fazer o que você quiser, né? Você pode, né, basicamente ali, claro, tô exagerando, mas assim, um FII, um FOF turbinado, como eles mesmo disseram, é exatamente isso, né? Por um lado, entra a BCFF agregando seu tamanho, tradição, visibilidade e liquidez contemplados em uma grande carteira de posições de FIIs diferentes. Por outro, o BTHF, né, um veículo mais moderno e versátil. Né? Então, você está aproveitando ali dessa modernidade, né? Dessa evolução, inclusive, da indústria, tudo bem? Entendemos que a união de forças é um movimento natural e demanda uma análise cuidadosa, cujas diretrizes serão, nesse momento, submetidas para aprovação dos cotistas de ambos os FIIs. Sabemos que, devido a sua complexidade, impacto estrutural em ambas as estruturas, será necessário grande engajamento da base, né? Pessoal, quando você tem profundidade num FII, que é ótimo, eu sempre falo aqui, né? Você ter liquidez, ter bastante cotista ali na base, isso é ótimo, né? Você não tem ali concentração, simetria demais nos grandes players e tudo mais. Só que quando você vai fazer grandes mudanças como essa, aí a gestão ela vai ter que correr atrás, tá? Eu não tô sentindo tanta energia ali do BTG indo em várias lives. Por exemplo, quando foi lá na Credit Suisse para ir para a Pátria, nossa, os caras estavam em todas as lives. Tinha tanto né, de propaganda, né, na internet toda e tudo mais. Eu não tô sentindo essa energia do BTG, não, mas vamos ver ali. Aí aqui ele mostra, né, a BCFF com o BTHF, que a estratégia é exatamente essa, né? Você juntar ali, digamos assim, a parte mais regulamentar do BTHF com o tamanho do BCFF, né? E aí o BCFF é antigaço, né? 2010 ali. Realmente, né? Foi um grande precursor ali do mercado. E aqui é o fundo consolidado, né? Juntando os dois. Aí aumento imediato de rendimento na ordem de 11 a 16%, então é o que eles esperam aí. Ganho de capital imediato com a troca de cota patrimonial, potencial valorização adicional, né? Então é isso que eles esperam ali. Uma redução positiva de taxa de administração de 1,10, então isso aqui já é positivo, tá? Já é positivo. Coisa boa aí que vai acontecer, né? E a consolidação. Então, você que é cotista, por exemplo, do BCFF, pô, o que vai acontecer comigo? Eles vão explicar daqui a pouquinho também. Né? Então, a projeção é essa, né? Aumento imediato de rendimento de entre 11% e 16%, um ganho de capital de 12%, né? E uma redução da taxa de administração também, que é muito interessante, né? Sempre interessante essas reduções de taxa de administração, tá? E aqui ele mostra, né? Um aumento de rendimento, potencial ganho de capital também, com a junção desses dois fundos, é que eles explicam, né? Por que vai acontecer, então. Um exemplo, cotista que possui 100 cotas do BCFF recebe 92 cotas do BTHF, né? Então é exatamente isso, né? Assim, você tem 100 cotas, o que vai acontecer, então? Você vai ter agora 92 cotas do BTHF, é isso, né? Assim, não tem que preocupar. Ah, Daniel, não gostei do movimento, tudo mais, aí você vende, né? Seu dinheiro é seu, você que é responsável por ele. Mas, eu quero continuar aqui sendo cotista do fundo, tudo mais. Bem, então é só você esperar, né, que você vai receber ali, vai aparecer no seu home broker 92 cotas, claro, né, caso, claro, seja aprovado ali na Assembleia, né. E aqui vem, né, assim, tem a consulta formal, aí depois sim, tem ali essa fusão dos dois fundos, né. E aí, aqui no final, o BCFF vai entregar as cotas de BTHF. Né? Cotista do BCFF recebe as cotas do BTHF e deixam de ter cotas de BCFF, que será liquidado na sequência. Né? Então é um fundo ali que vai deixar de existir, muito interessante. E aqui ele vem, né, a área do investidor B3. Pessoal, é muito mais fácil de votar lá, né? Assim, quando eu tive que votar, a última vez que eu votei, que foi inclusive na própria Credit Suisse, né, para ir para a Pátria, foi super tranquilo, super fácil ali de achar. Então, assim, eu super recomendo que você olhe aqui na questão da área do investidor, tá? Então foi isso, né? É interessante ali esse movimento de um dos fundos mais relevantes, né? Um dos fundos mais relevantes ali do mercado, com certeza, né? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e até o próximo. Tchau, tchau.